programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje o Segurança em Foco aborda o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio e que tem como tema Agir Salva Vidas. Iniciaremos fazendo considerações gerais sobre o suicídio, depois focaremos os suicídios nas tropas policiais, onde o problema é ainda maior. E a nossa convidada é a Major da Polícia Militar, psicóloga Larissa Paes Almena. Ela já está aqui no estúdio e você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e aplicativo TV Mar. Hoje temos a presença honrosa da Major da Polícia Militar, psicóloga Larissa Paes Almena. Com ela, abordaremos o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, que tem como tema Agir Salva Vidas. Iniciaremos fazendo considerações gerais sobre o suicídio, depois focaremos o suicídio nas tropas policiais, onde o problema é ainda maior. Bom dia, Major. Bom dia, doutor Flávio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para tratar de tema tão importante para a vida dos policiais. O que é o Setembro Amarelo e como surgiu essas campanhas pela prevenção da vida? O Setembro Amarelo é uma campanha internacional que surgiu em 1994, após o suicídio de um jovem nos Estados Unidos, onde a família, no seu velório, começou a distribuir lacinhos, como hoje em dia a gente vê nas campanhas, colocado na lapela, distribuído na sua cor, amarela, no velório, alertando sobre a questão do sofrimento emocional. E a partir daquele momento foi pensado e construída uma campanha internacional, com o dia 10 como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e as ações começaram a ser implantadas a nível mundial e a nível nacional também. A gente disse que sempre tem um gatilho, para alguma ocorrência. Qual foi o que impulsionou tratar de forma bastante, assim, com ciência, bastante assertividade, o suicídio nas tropas policiais? Foi em 94 com isso, mas qual foi o gatilho exatamente? Aqui em Alagoas, Isso, 94 foi o ano que a campanha foi criada mundialmente. Na segurança pública, realmente era um tema que não via tendo essa visibilidade. A gente não falava de suicídio, E falando de gatilho, na Polícia Militar de Alagoas, em 2015, por volta de 2015, nós começamos a perceber o número de suicídios e, através do Centro de Assistência, a equipe de psicólogos e assistentes sociais começaram a pesquisar esse tema. O início da pesquisa precisa ter dados, então dos entraves mundialmente em relação a conhecer o suicídio é ter números confiáveis sobre as tentativas, ameaças e sobre os suicídios consumados. E na Polícia Militar de Alagoas nós começamos a fazer esse levantamento estatístico e construir uma estatística e um estudo sobre o tema. E desde então, de 2015 para cá, o gatilho foi realmente a morte, a perda. E a gente fala muito assim, qualquer vida importa. Então, nessa época, a gente tinha um número absoluto de suicídios na Polícia Militar de Alagoas, de 2 suicídios, de 1 suicídio por ano. E aí, para quem está de fora, pode pensar, mas é só uma vida. E aí, a gente começou essa campanha de qualquer vida importa, todas as vidas importam. E aí, desde então, a gente tem construído essa política institucional de prevenção. Muito bem. O tema da campanha é Agir Salva Vidas. Isso conduz a que ações? De forma geral, na população em geral,
né, que a campanha também é realizada dentro de todas as instituições. O Ministério Público Estadual tem feito uma campanha via Instagram, na rede, né? Todas as outras empresas e o Estado em si fazendo essa movimentação. De forma prática, conscientizar sobre a relação entre o sofrimento emocional e a questão do suicídio. É entender que o sofrimento emocional, as condições de vida, elas levam, né? São gatilhos, são vulnerabilidades que podem levar uma pessoa a escolher o suicídio como saída. Quando a gente fala o agir, além do falar salva vidas, é tomar atitudes realmente de políticas públicas dentro da saúde, dentro da segurança, dentro da educação, para que possam acolher essas pessoas em sofrimento. Há pouco mais de 30 anos, acho que é por aí mesmo, havia direcionamento para que não se falasse sobre o suicídio. Hoje, me parece que falar é uma atitude de prevenção. Qual a razão da mudança? Então, vamos lá, né? O falar, a gente tem uma campanha específica sobre isso, sobre a mídia. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela tem diversos documentos que orientam de como falar sobre suicídio, de como a gente deve abordar. Porque anteriormente havia essa orientação de não falar. Porque o como falar pode levar a um aumento do número de tentativas ou do número de suicídios. Então, o interessante é saber como falar. Então, qual é a diferença? O objetivo não é a gente falar de um suicídio em particular, né? O que pode causar um prejuízo é a gente dar visibilidade a uma ocorrência, a um suicídio. Então, a mídia colocar fotos, noticiar aquele suicídio, colocar na sua mídia aquele suicídio particular com fotos, divulgar a carta da pessoa que se suicidou, divulgar o modus operandi. Então, se a gente for fazer uma pesquisa, e a gente fez na Polícia Militar, nas mídias escritas via internet, muitas vezes há um detalhamento de como aquilo aconteceu. E realmente essa forma de noticiar, ela causa um prejuízo para quem está em sofrimento e vendo aquela notícia. Então, por isso que anteriormente havia fortemente essa campanha de não falar, né? E aí o que é que gerou de prejuízo? O não falar de 30 anos atrás gerou uma falta de dados estatísticos para que a gente pudesse estudar as causas do suicídio. E aí, a partir de então, a gente começou a ver um outro direcionamento, que é dar visibilidade a esse sofrimento, mas com a orientação de como falar. E qual é o principal meio de informação? É a mídia. Então, em 2019, a Polícia Militar de Alagoas lançou a campanha Mídia e Suicídio, como falar sobre suicídio. E a gente lançou todos os materiais educativos, fizemos reuniões internamente e até externamente com os jornalistas de Alagoas sobre esse tema. Então, o tema tem que ser falado numa modalidade de prevenção, falar de saúde mental, falar de onde buscar ajuda. É esse o falar que a campanha divulga. Perfeito. Há um estudo, e até dentro dessa linha do que é divulgar, que aponta que para cada suicídio, um grupo de até 20 pessoas é impactado diretamente. Como a senhora explica esse fenômeno? Como é que acontece? Para cada suicídio consumado, existe um ciclo familiar que sofre, que é aquele sofrimento. Existe um ciclo de escola, se for um adolescente, e também de trabalho, no caso do policial militar. E no caso do policial, a gente tem um impacto ainda maior, porque a cada policial de serviço que comete o suicídio, a gente tem uma tropa inteira, um batalhão inteiro, que ele faz parte, que está naquele momento do pertencimento, que é impactado com aquele sofrimento. E aí pode causar o que a gente chama também, que é o efeito Vetter, o efeito contágio. Muitas vezes eu vejo uma pessoa que eu me identifico, ela tem aquela atitude e eu posso pensar que talvez seja uma saída para mim. Então, impacta de forma de sofrimento, nuclearmente a família, os colegas de trabalho. E no caso da gente, que é a Polícia Militar, a gente tem uma instituição que trabalha muito com o espírito de corpo. O que é o espírito de corpo? É a identificação. Eu ver o outro policial como um igual. Então, o impacto da gente é ainda maior. Para cada policial, talvez os 7.000 policiais da ativa, a gente pode dizer que são impactados com a notícia de uma morte de um policial militar por via do suicídio. Então, a gente tem até uma ressonância ainda maior institucional por conta da nossa formação. Hoje se discute o velório do policial suicida. Quem é morto em combate, ele tem todas as honrarias. O morto por suicídio não tem um diferenciamento. Como vocês analisam isso?
que é até uma discussão recente. Isso. O velório, em relação ao policial que falece de suicídio, ele é igual aos falecimentos de morte clínica, de morte violenta, outros tipos de fatalidade. A polícia ela tem normatização, ela tem um procedimento de honrarias para os policiais realmente que falecem em serviço, então há as honras militares, mas não tem nenhuma diferenciação para o policial que morre por suicídio, nem negativamente, nem positivamente. É tratado como uma morte, uma perda, e o velório segue os trâmites normais. Uma morte clínica. Eu digo clínica que, como uma morte geral, até a morte violenta mesmo, que não é em serviço, ela não tem nenhuma previsão dessas honrarias, que é uma questão institucional. As honrarias normalmente são realizadas na morte em serviço e muitas vezes até para a morte do policial da ativa, há alguma referência da sua unidade, faz alguma homenagem, então acaba sendo bem particular. Mas não há nenhuma retaliação, não há nenhuma diferenciação para aquele policial que morreu por suicídio. O interessante é a gente evitar dar tanta visibilidade à forma como aconteceu. Como eu havia falado anteriormente, a gente não está descrevendo como aconteceu, o que foi que levou àquela situação, para que a gente não caia na questão da contaminação, né, do modus operandi em si. Na população em geral, as causas mais frequentes para o suicídio, estatisticamente, desponta a depressão, depois transtornos decorrentes do abuso de substâncias lícitas, como álcool e cigarro, e também as ilícitas. Essa estatística também se verifica nas tropas policiais? Isso, no estudo que realizamos em 2015 e mais recentemente a gente já está com o estudo para ser lançado agora no dia 29, a gente verifica que segue esse padrão mundial e nacional. Então, 80% dos policiais, de 80% a 90% dos policiais que cometem suicídio, eles têm algum transtorno mental identificado. O transtorno mental normalmente é a depressão ou transtorno de ansiedade. E tratando do policial militar, a gente vê muito transtorno de estresse pós-traumático, que acaba sendo um transtorno onde o policial está mais suscetível, que ele é decorrente da atividade policial, da exposição cotidiana à violência. Então, torna o nosso policial mais vulnerável a um adoecimento mental por conta da violência vivenciada, do risco de morte que ele vivencia diariamente. E aí a gente vê que 80% a 90% tem realmente esse transtorno e é somado às questões das pressões que a gente recebe enquanto policial no dia a dia. As pressões externas do próprio trabalho, as pressões também institucionais, o estresse ocupacional em si, que acaba prejudicando não só o policial militar, mas o policial civil, outros agentes de segurança, como agentes penitenciários. É um grupo de profissionais que tem uma diferenciação, são esses profissionais de segurança pública, porque eles estão ali dentro de um nicho de trabalho onde a gente expõe a nossa vida, né, para salvar a vida do outro. Então, essa exposição diária, ela causa essa vulnerabilidade e, consequentemente, aumenta esse adoecimento, sim. Nós temos muitos mitos que as pessoas apontam como mitos comuns sobre o suicídio. Podemos elencá-los aqui para a senhora comentar? Com certeza. Quem fala que vai suicidar não faz. Isso, esse é o mito mais antigo, acredito que é o mais difundido. Né? A gente há uma ideia errônea, assim, quem vai cometer o suicídio não vai falar nada, vai lá e faz. Então, essa ideia faz com que, a partir do momento que alguém fala sobre o suicídio, dentro do seio familiar, por exemplo, dentro do seio do trabalho, as outras pessoas não considerem. Diga assim, só está falando para chamar atenção. Chantagem emocional. Chantagem emocional, chamar atenção. A gente já vivenciou de forma prática várias situações onde o policial pedia essa ajuda e o próprio familiar dizia, não vai acontecer não, isso ela já faz há muito tempo, isso ele fala todos os dias, ele só está estressado, e aconteceu. Então, a gente de forma prática e dolorosa, né, vivenciou essas situações de policiais que relataram, indicaram que iriam fazer e a gente tentou ajudar muitas vezes e existe também a autonomia familiar. Né? A gente, enquanto instituição, também não tem essa autonomia total sobre o outro. Né? Ele tem a individualidade, ele tem uma família. Então, muitas vezes a gente tentou ajudar porque a gente ouvia essa fala como verdadeira. Então,
você que está assistindo, tiver um familiar em casa, tiver um colega de trabalho que fale sobre pensamento de morte ou de desaparecer, pensamento de morrer, leve em consideração aquela pessoa. Escute com atenção, acolha. Né? No final, a gente vai estar colocando também aqui os números de contato para assistência 24 horas, né? Assistência na polícia também, para que a gente dê a oportunidade daquela pessoa falar. Então, esse realmente é um mito que muitas pessoas acreditam ainda, que as pessoas que falam. Então, o que é que eu devo fazer? Então, se o meu familiar, se o meu filho fala em morrer, se o meu cônjuge fala em morte, eu preciso levar para um profissional especializado. Então, essa é a orientação, levar para alguém especializado que vai fazer essa avaliação do risco. O quanto aquela fala está próximo de acontecer ou o quanto aquela fala é uma ideação, que a gente chama. A ideação é uma ideia que vem, mas passa. Né? Então, não duvide. Não duvide de um colega, de um filho. Principalmente a gente vê no seio da família, há muito essa ideia de que não vai acontecer. Com filhos, com maridos, com esposas. Então, estejam atentos ao seu familiar, ao seu filho, né, que venha falar sobre o tema para que forneça essa ajuda. Nós temos algumas imagens da campanha e vamos apresentar para a senhora comentar, Major. Podemos apresentar aí, José? Pronto, vamos lá? Vamos lá. Pronto, essa é a campanha de 2019, que a gente trabalhou com a questão da mídia, então, não publique fotografias do falecido. A gente havia muita publicação nos jornais, na própria internet, e hoje em dia a mídia vai um pouco além, né? A mídia somos nós também, através do nosso WhatsApp. Então, o policial militar, ele é o primeiro a chegar no local do crime, no local da morte. E aí a gente havia muita circulação de imagens dos policiais que cometeram suicídio no momento da ocorrência. E se é o policial que chegou lá, quem tirou a foto? Então, a gente fez toda uma conscientização nos últimos 3 anos quanto à responsabilidade daquele policial que chega para poder isolar o local e evitar que essas fotografias fossem divulgadas. Então, a nível de mídia externa, nós temos um caso de 2009, acredito que seja 2009 ou 2011, no jornal. Tem a foto do policial lá, fardado, na situação da morte, veiculado pelos meios de comunicação. Então, a gente indica muito, não divulga a foto, para que outras pessoas não se identifiquem, não se sintam tocadas e aumente o sofrimento daquele que está vendo. E o que a senhora falou, principalmente nas redes sociais, né? Às vezes a pessoa até negligencia o socorro para estar fotografando. E aí o familiar que vê aquela foto, como é o sofrimento daquelas pessoas que estão ali? E a imagem, ela causa um transtorno maior do que a gente saber que aconteceu. A imagem, ela é um novo dado para a nossa mente. Então, através de uma imagem, eu começo a reviver aquela situação várias vezes. É diferente de eu só ouvir. Então, é um dado a mais que eu começo a perceber, a pensar, e aumenta, assim, o transtorno. Então, é indicado não fornecer essas imagens, essas fotografias. Um outro mito que tem muito a ver com o primeiro, não se deve perguntar se a pessoa vai se matar. Muitas vezes a gente tem medo de falar sobre isso. Então, quando alguém vem falar, né, que está sofrendo, o outro tem medo de perguntar. E aí acha que se perguntar, a pessoa vai cometer o suicídio. E, na verdade, é indicado que a gente pergunte: você pensa em morrer? A gente pode perguntar, não só o profissional de saúde deve perguntar. Então, dentro das orientações da Organização Mundial de Saúde, uma das orientações para o profissional médico que está lá no posto de saúde, profissional da emergência, profissional psicólogo, é perguntar diretamente: você pensa em morrer? Você pensa em fazer alguma coisa contra a sua vida? A pergunta pode ser feita assim, dessa forma. E também nunca você vai se matar, né? É a forma, né, da gente perguntar, né? Profissionalmente a gente acostuma, né, tem esse linguajar de falar essa assertividade e perguntar: você pensa em morte? Já pensou em fazer isso contra você? E aí outra pessoa se sente aberto a falar: já? Quantas vezes a gente perguntou a policiais de forma preventiva se já passou a ideia de morte? Eles disse: já passou, mas agora a ideia já foi embora. Já veio na minha mente, mas agora eu não considero mais como uma ideia viável. Então, a gente dá abertura para que ele fale sobre isso. Porque a gente acha que, ao pensar na morte, a pessoa vai cometer, e não é. Né? Quantas pessoas, diante de uma situação difícil, esse pensamento veio de forma automática, mas ele conseguiu descartar o pensamento. Então, os profissionais, a família, elas têm que estar ali para dar aquele suporte, para que o pensamento vá embora. Né? E ninguém se sinta culpado por ter esse pensamento.
porque aumenta o sofrimento. O pensamento vem e a pessoa se sente mais culpado por pensar nisso. E aí se torna, o sofrimento vai aumentando. Então, quando a gente fala, vai embora. Falou, se torna mais real e a gente começa a descartar o pensamento. Quando a pessoa vence essa etapa, ele desiste, é convencido de que não, a vida dele é importante, ele se sente estimulado para compartilhar essa experiência com outros? A gente tem alguns grupos, né? Na polícia a gente não tem diretamente um grupo específico sobre esse tema, mas a gente vê assim, muitos policiais que compartilham com colegas de trabalho, né? Quando a gente dá essa abertura, porque é difícil falar que você pensou em morrer. Há, na verdade, um momento mais de vergonha, de que não querer que o outro saiba, de vergonha de partilhar. Então, a gente está ainda num momento mais de ter vergonha de partilhar do que mesmo de expor essa situação. E de forma em geral, não só na polícia, há um mito, há um estigma ainda relacionado às pessoas que tentam, né, o suicídio. Então, normalmente elas têm abertura maior com os profissionais. Então, depois de tentar um suicídio, de ameaçar, a gente tem uma equipe que mantém monitoramento contínuo daquela pessoa, daquele policial, né, através de atendimentos, muitas vezes visitas domiciliares, contatos telefônicos, para ao longo do tempo a gente ir acompanhando como ela está se sentindo. Mas a gente vê que ainda estamos num momento ainda da vergonha. O policial, até as pessoas civis de uma forma geral, tem vergonha de falar sobre isso. Ainda não é um tema que é tão aberto a compartilhar. Outro mito, só os depressivos clássicos se matam. É aquela ideia que a pessoa que vai cometer o suicídio é aquele que está em estado grave, que é aquele depressivo clássico, é aquele que não come, que não toma banho, que está acamado, né, que está numa cama trancado no quarto. As pessoas começam a achar que alguma coisa vai acontecer, porque está grave. Não sai do quarto, não fala com ninguém, não come, não toma banho. Então, esse mito gerou a ideia de que uma pessoa que está aqui conversando com a gente, trabalhando, ela não vai fazer, não vai cometer o suicídio. Que foi o que aconteceu em 94 com o jovem que deu o início a essa campanha do Setembro Amarelo. Era um jovem de 17 anos que não aparentava estar em sofrimento, que a família entendia que ele estava bem. Então, a família saiu de casa e deixou ele tranquilo em casa, achando que ele estava bem. E ele chegou a esse desfecho fatal. Então, é a gente entender que muitas vezes o sofrimento emocional é de alguém que está ali caladinho. Está mais calado, está mais quieto. Então, a gente precisa estar atento. Não é só a depressão clássica. Existem tantos outros sofrimentos, né, que podem levar a essas situações. Então, estar atento a mudanças que podem acontecer, alguma perda. Quando alguém sofre uma perda, a gente vivenciou muito isso na pandemia. Quantas perdas? Quantas pessoas perderam familiares, perderam filhos, perderam esposas? Essas pessoas estavam vulneráveis a, de repente, pensar e adoecer em relação à questão da saúde mental. Então, a gente está atento a todo essa gama, né, de sofrimento que a gente pode estar próximo e a gente não percebe. Outro mito, quando a pessoa tenta uma vez, tenta sempre. É a ideia de que a pessoa não pode melhorar. Então, às vezes, o mito assim, tentou uma vez, aquela pessoa é incapaz. Então, aquela pessoa não pode voltar a trabalhar, aquela pessoa não pode ser deixada sozinha, que ela vai fazer de novo, né? Então, é importante dar o suporte. Aconteceu, tentou, eu preciso dar o suporte psicológico, se for necessário psiquiátrico, e acompanhar para entender como ela está se sentindo. Muitas pessoas tentam e depois levam a sua vida de forma saudável, de forma normal, né? Até ajudam outras pessoas em sofrimento, acabam, né, dando esse apoio, esse suporte. Então, a gente entender que há possibilidade de melhora. Não quer dizer que é um estado contínuo, né? Quando a família tem um dependente químico no seio dessa família, a família desenvolve a codependência. Quando a família tem uma pessoa, um familiar com indicativos de suicídio, ou a família também tem algum sintoma tipo codependência, ou também se sente motivado ou desmotivado para alguma coisa? Normalmente há esse impacto na família
no sentido do medo de que aquela coisa aconteça, de se sentir responsável. Isso. Né? E é comum. Essa é a palavra. Exatamente. É comum de se sentir responsável pelo outro. Então, de estar monitorando o tempo todo, de abrir mão das suas questões para cuidar do outro, acontece. Né? E há essa relação, como foi falado no início. Por que a dependência química, que foi falado no início, como um dos fatores, né? O alcoolismo e a dependência química, como os fatores que aumentam o risco de suicídio? Porque, sob o efeito de substância, a gente tem uma mudança na nossa razão. Então, a partir do momento que eu tenho acesso a uma substância, seja o álcool, seja alguma droga ilícita, ali o meu sofrimento, que muitas vezes está adormecido, ele eclode. E aí eu tenho coragem, muitas vezes, de fazer uma coisa que eu não faria no meu estado mental equilibrado, sem substância. Então, por isso que há essa estatística que o uso de substância, o uso de álcool, aumenta o risco do suicídio na população em geral e no policial também. Porque ele altera a nossa capacidade de razão, de racionalizar, de pensar no futuro de forma mais tranquila. Ela bagunça a nossa mente, então a gente tem que estar atento. Aos gatilhos, né? Você tem o gatilho para o uso da droga e o gatilho para o ato de suicida. Isso é complicado. Vamos tratar do suicídio policial. Vamos dimensionar aqui o quão frequente é o suicídio policial. Estudo apresentado pela Ouvidoria do Estado de São Paulo aponta que a taxa de suicídio entre policiais é de 23,9 por 100 mil, enquanto que na população em geral é de 5,8, né? Quase 6, por 100 mil habitantes. Significa que a estatística dos policiais é 4 vezes maior do que a população em geral. Ainda em São Paulo, o suicídio é a principal causa de morte dos policiais civis, superando inclusive as mortes ocorridas em confronto. Como a senhora analisa esse triste quadro? Quando a gente vai para os dados, né, para as estatísticas, de uma forma geral, nas forças policiais, a gente tem um número maior de suicídios do que mortes em serviço. Né? O dado que a gente tem não supera as mortes clínicas, nem as mortes... outras mortes violentas, tá? Mas em relação às mortes em serviço, sim, a gente tem esse dado aqui no estado de Alagoas, tanto na Polícia Civil quanto outros tipos de polícia, como a Polícia Militar. Em relação à Polícia Militar, 2018 e 2019, a Polícia Militar, ela figurou como a instituição nacional no Brasil todo, como primeiro lugar na taxa de suicídio, chegando a 45 por 100 mil habitantes. E aí a gente se pergunta, e São Paulo tem um número absoluto maior de suicídios do que a Polícia Militar de Alagoas? Mas a gente lembrar que a taxa era calculada pelo número de policiais disponíveis. Então, a gente tem lá uma tropa muito maior de policiais. Então, na hora de construir essa taxa, a Polícia de Alagoas ela acabou figurando nesse primeiro lugar, infelizmente, durante esses 2 anos. E aí, que bom que a gente está num momento de queda, né? Falando do suicídio na instituição de segurança pública e na Polícia de Alagoas, a gente está no momento de queda desses números absolutos e das taxas. A gente hoje, no ano de 2021, não tem nenhum suicídio de policial militar registrado. Então, que bom que as ações estão tendo resultado, mas a gente tem realmente uma alta vulnerabilidade do agente de segurança para a questão do suicídio. Ele tem um risco 5 vezes maior do que um civil, como a gente chama, da população em geral, por alguns fatores inerentes à nossa profissão. O estereótipo de policiais super-heróis que não podem falhar, não podem pedir para sair, principalmente nos cursos de operações especiais, né? Contribui para a ocorrência do suicídio? Ele aumenta essa distância entre o sofrimento e eu pedir ajuda. No momento que eu sou forjado, que eu sou formado como superior ao tempo, que é como a gente escuta na Polícia Militar, né? Superior ao tempo. O policial é superior ao tempo. E aí a gente entende que eu não posso sofrer. Então, como é que eu vou compartilhar com o meu superior, com o meu colega de trabalho, com a minha família, que eu, policial militar, superior ao tempo, eu estou sofrendo, eu estou sentindo dificuldade para dormir, eu estou chorando sem motivo, eu estou ansioso. Então, eu não acredito que é compatível a função policial militar com o sofrimento emocional. É como se houvesse uma incompatibilidade. E aí, de certa forma, aumenta o risco. Porque na hora que eu não procuro ajuda, eu não consigo trabalhar esse gatilho, eu não consigo trabalhar o que está me levando ao sofrimento. E aí, muitas vezes, vem um desfecho fatal. Então,
quando a gente fez o estudo em 2015, a gente reafirma agora, nesse estudo recente agora de 2021, é que precisamos conversar com os policiais para que eles entendam que é legítimo o sofrimento emocional, do mesmo jeito que um sofrimento físico, que eles podem adoecer, que isso não vai desmerecer a sua função enquanto policial, que é possível ser policial e também fazer psicoterapia, buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, né, que isso não vai desmerecer a sua função policial. Então, a nossa campanha tem tido muito esse viés, para que o policial entenda de que ele precisa buscar ajuda quando estiver sofrendo, para que ele não chegue a um desfecho fatal. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo para que a senhora tome um pouquinho de água e para a gente continuar essa conversa muito importante na preservação das vidas dos policiais. Nós voltamos já. Alagoas tem mais um motivo para comemorar. A energia do estado está melhor. A Equatorial tem feito investimentos para entregar uma energia de mais qualidade, resultando em menos falta de energia e mais agilidade no atendimento. Esse é o nosso presente hoje para todos os alagoanos. E vamos fazer muito mais. Equatorial, pelo futuro, todo dia. Safecondo, acesso identificado à garagem. Safecondo, tático móvel para apoio e segurança. Safe Group, mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group, o único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safecondo, sua portaria remota. Safecondo, Powered by Servipa. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Quero 98. A rádio que te move. o amor é O Segurança em Foco está voltando para continuar na entrevista com a Major PM Larissa Omena. Lembrando que o Segurança em Foco é transmitido pelo canal 525 da NET Claro, o portal Gazeta Web e aplicativo da TV Mar. Major, nós agora vamos apresentar umas imagens das suas atividades no Centro De assistência social. da Assistência Social da Polícia Militar. José, agora com você, vamos fazer essa parte bastante interativa, vamos fazer você trabalhar muito. A senhora pode comentar, por favor. Aí a equipe do Centro de Assistência, a gente funciona hoje ali na Avenida Antônio Gerbasi, na Pitanguinha. Aí a equipe de psicólogos e assistentes sociais, nossa equipe de apoio também, nossos motoristas, que são responsáveis pela execução. Lá no 3º Batalhão, que é em Arapiraca, nós temos uma equipe descentralizada, então hoje a gente funciona em todo o estado através dos núcleos de assistência psicossocial. Então nós temos essa equipe que está em Arapiraca, temos uma equipe em Santana do Ipanema e temos uma equipe na área de Maragogi, União dos Palmares. Fazemos as visitas e assistência também nas unidades, passou ali uma visita no presídio militar, onde a gente dá assistência aos policiais. Aí a nossa equipe completa com o nosso apoio também. A gente sempre inclui a nossa chefia também, a equipe do interior de Santana do Ipanema, psicólogos e assistentes sociais que desenvolvem essas atividades de visitas, de atendimentos individuais. Então, a nossa assistência, ela vai um pouco além de estar esperando que o policial procure. Então, o programa de prevenção ao suicídio, ele vai nas unidades, aí é uma visita no ACISP, que é o local de trabalho descentralizado dos policiais nos municípios. Então, a equipe vai até o local, faz a divulgação, palestra também aí no 6º Batalhão em Maragogi, onde a gente leva o tema do suicídio. Aí a gente estava falando semana passada sobre a prevenção do suicídio.
com a nossa tropa. Então, é cotidiano essas ações de prevenção, através de material educativo, falando sobre saúde mental, incentivando nossos policiais a buscarem ajuda. A gente tem uma receptividade muito grande depois dessas ações. Aí o material da gente, que é entregue presencialmente com nossos contatos, com essas informações de prevenção ao suicídio, é feito em todo o estado. Então, através desses núcleos, conseguimos levar essa prevenção, esse programa de prevenção para todo o estado de Alagoas, em todas as nossas unidades de operação. Há estudos que apontam 8 fatores que, em conjunto, podem contribuir para o suicídio no meio policial. Vamos comentar um a um. Estresse inerente à função policial. O soldado, o policial, ele é preparado para uma guerra fictícia, mas que ocorre. São confrontos na rua, local de crimes, e você sempre está lidando com esse trio: medo, tragédia e dor. Isso, o policial está sempre em alerta. Esse estado de alerta é que torna o policial vulnerável. De eu ir para o meu trabalho sabendo que eu posso não voltar para a minha família. Eu ir para uma situação onde eu vou atender sempre violência. O que é que o policial atende? O policial que está na rua, ele atende ocorrências de violência, morte, lesões, violência. Então, lida cotidianamente com essa violência. Isso vai tornando o organismo e a mente, nosso arcabouço psíquico, mais vulnerável. Eu saio de casa em alerta de que alguma coisa possa acontecer. Então, isso é um fator, esses são fatores de vulnerabilidade que a gente chama. Para o adoecimento mental, existe uma balança entre os fatores de vulnerabilidade e os fatores de proteção. Então, a gente tem que equilibrar essa balança. Todos nós, no nosso cotidiano. Então, é uma dica que eu já dou para a gente estar sempre atento. Esses 9 fatores principais são fatores de vulnerabilidade. E a gente precisa estar também aumentando os fatores de proteção para a balança ficar equilibrada. A gente já falou aqui da depressão, né? Eu vou até fazer logo esse questionamento. Quando o policial está na rua e ele tem um confronto em que existe uma baixa na tropa militar ou lá no criminoso que está enfrentando a polícia, esse evento é depois discutido no ambiente do centro que a senhora comanda? Nós temos um programa de prevenção ao estresse pós-traumático, voltado exatamente para essas situações. Então, esse programa ele prevê algumas ações que elas acontecem sempre que um policial se envolve numa ocorrência, como o senhor falou, com resultado morte, principalmente a ocorrência principal seria essa com resultado morte, onde há a obrigatoriedade do policial passar por uma avaliação psicológica. Então, esse programa ele é de 2015, ele existe desde 2015, e ele prevê que todo policial que em confronto vivencie uma situação traumática como essa, ele passe pela nossa equipe, faça uma avaliação e a gente avalie se ele tem condições de voltar para a atividade ostensiva ou se ele precisa ter uma assistência. E aí a gente tem também implantado e divulgado esse programa porque ele é uma prevenção. Todos os programas que a gente desenvolve no centro, eles são programas de prevenção que juntos previnem a questão do suicídio. Nós temos as ações de alcoolismo e outras drogas, como já falamos anteriormente, que é uma vulnerabilidade, né? Então, eu identifiquei que isso é uma vulnerabilidade, então eu tenho um programa de assistência quanto a isso. Os confrontos em serviço, eu sei que isso torna o policial vulnerável. Então, a gente criou um programa de assistência também de prevenção quanto ao estresse pós-traumático. E a gente vai criando ações de proteção para proteger o nosso policial para que ele não adoeça. Então, a gente tem essa indicação de realmente ser atendido e causa muito sofrimento mesmo. A perda de um colega de serviço, né, um colega de trabalho, principalmente, é o maior fator de vulnerabilidade que a gente vê nos confrontos. Muita gente fala da falta de suporte de serviço de saúde mental, principalmente a identificação precoce do alcoolismo, dependência química, ansiolíticos, analgésicos, e mais das vezes o policial tem que recorrer ou à assistência particular ou que a associação de classe oferece, os sindicatos e associações. Isso o pessoal aponta, os estudiosos apontam como uma causa também para o suicídio.
É mais um fator de vulnerabilidade. Um fator de vulnerabilidade. Né, que aumenta, que dificulta a procura de assistência. Então, na Polícia de Alagoas, o que a gente tem hoje de suporte? Nós temos o centro médico, né, a diretoria de saúde, através da equipe de saúde médica. Lá tem uma outra equipe de psicólogos também, da qual atualmente também faço parte da equipe de psicólogos do centro de saúde. E aí nós temos lá a assistente social e a equipe da parte clínica mesmo, que funciona no centro de saúde. E nós temos o centro de assistência. Então, nós temos 2 polos dentro da instituição responsáveis por esse cuidado. E aí, voltando a essa questão do acesso à questão da saúde mental como um fator de risco. Então, como é que a gente minimiza isso? Através dessas nossas ações que mostramos nas fotos. A gente vai até onde o policial está, então a gente vai até Ibateguara, a gente vai até Coité do Noia, a gente vai até um município lá de Delmiro Gouveia, para que o policial nos conheça, para que o policial tenha melhor acesso à nossa assistência. Então, essa descentralização, ela é a partir dessa ideia. Se sinta assistido, né? Se sinta olhado, né? Se sinta valorizado. Quando a gente chega lá no município, como Ibateguara, né? O último município do nosso batalhão lá de União dos Palmares, o policial até estranha, né? E aí, o que a senhora veio fazer aqui? Não, a gente veio conhecer, a gente veio divulgar, a gente veio passar o nosso contato, veio explicar sobre tudo isso que a gente está falando aqui, a gente faz lá. A gente fala sobre alcoolismo, a gente fala sobre estresse pós-traumático, a gente fala sobre saúde mental com o policial e eles têm uma receptividade tão grande que até as outras forças policiais que trabalham em conjunto lá, policial civil, muitas vezes nos procuram. Né? Lá, recentemente, a gente fez visita no interior e os policiais civis da região, eles alegaram, na minha instituição não tem esse serviço. E aí eu passei meu contato e a gente começou a trocar umas informações, porque a gente sabe que ter um serviço onde eu possa procurar previne bastante. Então, a Polícia Civil não tem esse serviço. Na Polícia Civil não tem esse serviço. Não tem. Não tem. E há tanto tempo que isso é uma preocupação e a Polícia Civil não institui. Certamente o policial civil é herói, né? Não está sujeito a suicídio. Então, é uma indicação para a questão da política pública, é fortalecer esses espaços de cuidado. Muitas vezes se pensa assim, mas tem no SUS, né? Existe pelo governo dentro do Sistema Único de Saúde e é muito boa a assistência, precisa melhorar, mas existe realmente psicólogos em todos os bairros, temos psiquiatras em várias unidades de saúde, mas a segurança pública ela tem uma particularidade que é importante que tenha um profissional da instituição, como a gente tem no quadro de saúde, o psicólogo, né, que é do quadro de saúde. Eu sou psicóloga, entrei na instituição como psicóloga e estou nessa função também de gestão, onde eu posso formular os programas, eu posso institucionalizar essas ações. Então, a força é muito maior que um psicólogo que está fora. Na Polícia Civil, a mesma situação. Tendo um psicólogo da instituição, ele vai formular os programas, ele vai conhecer a realidade, ele vai trabalhar para além do atendimento. Né? Então, é uma ação muito importante para que a gente possa fomentar na segurança pública, na perícia oficial, no Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros tem psiquiatra. Guardas municipais. Né? Na Guarda Municipal. Então, da forma geral, na política pública, se faz necessário pensar nessa estrutura, a gente criar uma estrutura interna que dê sustentação aos nossos profissionais. Um outro fator apontado são os conflitos institucionais, não cumprimento de metas, assédio moral. O não cumprimento de metas vem um pouco da questão da pressão, né? A polícia ela é cobrada a todo momento a cumprir essas metas, né? De diminuição de criminalidade, diminuição de homicídio. Então, o policial que está lá na ponta, muitas vezes sai para o serviço com essa meta na cabeça, né? Eu tenho que evitar, eu tenho que aprender armas, eu tenho que aprender drogas. Então, muitas vezes, essa pressão pode gerar um adoecimento. Mas, se a gente tem um suporte institucional, a gente facilita. Né? Em relação à questão do assédio, recentemente nós criamos um programa dentro do Centro de Assistência, que é um fluxo de atendimento para a questão do assédio moral, assédio sexual, preconceitos de toda a ordem, para que os policiais tenham um canal de acolhimento, tanto no Centro de Assistência como na nossa corregedoria. É um processo em parceria para que a gente possa minimizar esses danos. Então, o policial que está, né? Você, policial, se estiver assistindo, que estiver passando por uma situação de assédio moral, de assédio sexual, no final a gente vai estar expondo aqui o nosso telefone, né? Que é o 3315-9909. Podem buscar ajuda de forma sigilosa,
E aí a equipe vai dar toda a assistência social, psicológica necessária para esse enfrentamento. É outra... Temos ali a rede de atenção. Isso, então a gente tem a rede de atenção interna da polícia, através do Centro de Assistência. Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, com o telefone 24 horas, é uma assistência via telefone, que ela funciona, então quem tiver em sofrimento, qualquer horário do dia, pode ligar para 188, vai ter uma equipe capacitada para estar acolhendo. A gente tem um serviço aqui em Maceió, que é o Acolhe-me também, é uma ONG que trabalha especificamente com atendimento em relação ao suicídio 24 horas. E ali também a gente disponibilizou os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, que são as referências onde tem psiquiatra, onde tem, para a população em geral, é a referência nessa área de saúde mental. Então, na internet a gente consegue ali a lista dos CAPs, que a gente tem em todo o estado, praticamente todos os municípios, né? A gente tem referências de CAPs para o estado inteiro, onde qualquer pessoa que estiver assistindo, que precisar de uma ajuda e não souber onde buscar, a porta de entrada é o CAPs. A gente pode fazer através do CAPs. E aí temos outra... Aqui a gente está passando um pouquinho como é que faz a prevenção dentro da Polícia Militar de Alagoas. Esse material é o nosso material educativo sobre as 4 áreas de prevenção que a gente tem, né? O nosso programa prevê ações de prevenção em 3 níveis, mais as ações de atendimento pós-ocorrência. Então, é um programa bem estruturado, que ele vai desde a prevenção universal até a que a gente chama de pós-venção. E é executado pelo Centro de Assistência através da sua equipe. Eu estou vendo ali um atendimento após ocorrências de alta complexidade em serviço. Isso, que é o programa de prevenção, né? O estresse pós-traumático, ele está vinculado à prevenção geral do suicídio. Nosso programa de prevenção ao álcool e outras drogas também está vinculado, já que são os 2 fatores que aumentam a vulnerabilidade. A gente também tem ali a atenção pós-ocorrência, então pós uma tentativa, pós uma ameaça, pós o suicídio, sempre a gente faz o pós, mas também faz a prevenção. Então, é uma prevenção em diversos níveis, desde a prevenção universal. O que é a prevenção universal? É o que a gente está fazendo hoje. No momento que a gente está expondo o tema na televisão, a gente está conversando com quem está assistindo, a gente está falando do tema, a gente está prevenindo de forma universal alguém que está em casa, que não atentou para esse tema, ou que está em sofrimento, que agora sabe onde buscar ajuda. Essa é uma prevenção universal. Ela não tem direcionamento, ela é para todos. Com relação à arma de fogo, é avaliada a condição do policial permanecer portando a arma? Isso, a gente tem uma equipe lá no centro médico, né, um serviço vinculado ao centro de psicologia, que é a avaliação psicológica. É um tipo de serviço que a gente disponibiliza na polícia. E falando da arma de fogo, é importante ressaltar que é um dos fatores que mais aumentam a nossa taxa de suicídio. Por que é que o policial civil, o policial federal, a gente tem alguns estudos sobre polícia federal, também tem uma taxa altíssima de suicídio, né? Por que que esses profissionais, eles têm tanto risco? Tem as vulnerabilidades, como a gente vem falando ao longo da nossa conversa, né, inerente à profissão, mas também tem o acesso à arma de fogo. Se a gente for estudar todos os manuais da Organização Mundial de Saúde, e os estudos, né, dos psiquiatras, né, o Botega, psiquiatras renomados nacionais, eles vão colocar ali que o acesso ao meio de cometer o suicídio é um dos fatores de risco mais importantes. Então, eu estando em sofrimento, se eu tenho acesso ao meio de fazer, eu aumento ali 70% do risco. E aí é a nossa realidade do policial militar, do policial federal. Eu estou em sofrimento e eu tenho ali um instrumento de trabalho altamente letal. E qualquer momento de irritabilidade, momento de descompensação, momento que eu usei um álcool, usei uma outra droga, eu tenho ali do lado uma arma de fogo altamente letal e que aumenta o número de suicídios. Então, a arma de fogo está muito relacionada ao aumento do suicídio e essa taxa na polícia militar. Vocês já estudam o fenômeno que ocorre muito nos Estados Unidos, no primeiro mundo, de um policial, de repente, se revoltar, ele pratica uma série de homicídios e depois se suicida. Vocês estudam isso e já fazem a prevenção para aqui, para o Brasil, para Alagoas? Nós não temos nenhum caso, né? Que bom que não temos ainda nenhum caso dentro da instituição, né, policial militar de Alagoas, não temos nenhum caso nesse sentido aqui.
a gente faz a prevenção através desses programas e através de acompanhamentos de policiais que chegaram até a falar sobre alguma situação semelhante, já aconteceu, né? Falou a alguns colegas ou foi percebida uma movimentação de alguns comportamentos que levavam, né, a esse indício e a equipe foi preventivamente já monitorar, acolher, assistir para prevenir. Então, a gente faz a prevenção e através também da discussão de casos quando acontece fora. Né? Quando acontece algum caso fora que chama atenção, é importante sempre estar prevenindo dentro da instituição. Mas que bom que a gente não tem nenhum dado ainda sobre esse tipo de ocorrência. Uma ocorrência que é bem próxima aqui a Alagoas, foi na Bahia, em que um policial enfrentou a própria tropa, disparou contra a tropa e a tropa teve que, infelizmente, conter aquela agressão. Aquilo é uma ocorrência que deve ser estudada por todas as polícias? Vocês estudam isso? Isso, ali é uma ocorrência que é importante a gente, através das informações da própria polícia, mais importante, né, da Polícia da Bahia, ter aquelas informações de lá para entender quem era aquele policial, se tem algum histórico e a partir, sim, dessas informações estudar. Né? Quando a gente estuda o fenômeno de forma externa, só o que a gente viu na mídia, a gente incorre num erro, muitas vezes, de tirar conclusões que não são reais. Então, a gente evita, a gente não indica esse tipo de estudo externo, a menos que seja o estudo da ação policial que os policiais combatentes talvez possam entrar nessa seara, que não é a nossa seara de assistência, mas de forma externa avaliar como foi a condução da ocorrência. Mas se tratando da questão, né, do sofrimento daquele policial, a gente precisa ouvir os profissionais de lá. Saber se era um policial que já estava afastado, se era um policial que já tem algum indício, para que a gente possa prevenir. Aquela ocorrência ela é chamada de suicídio por policial, né? Que é quando alguém provoca, isso, nos Estados Unidos. Alguém provoca uma situação, quer morrer, mas não tem, né, a coragem, como se diz. E aí ele provoca uma situação e a polícia acaba atirando. E aí esse dado ele entra nas estatísticas muitas vezes como suicídio por policial. Mas é uma ocorrência que é interessante a gente estudar e até entender. Lá na Bahia, a gente tem um número de suicídios, um número grande de suicídios no estado da Bahia no último ano. Então, os dados mais recentes talvez até tragam alguma informação a respeito desse fenômeno lá, que indica, né, um sofrimento dessa tropa. Outro fator apontado como gatilho são os conflitos familiares e problemas financeiros. Aí que decorre separação, fracionamento do salário com pensões, etc. Isso. Lá no centro de assistência, a gente tem uma equipe de assistência, a gente tem algumas ações, né, voltadas à questão financeira, da prevenção, da articulação, da orientação em relação à questão financeira. É um dos trabalhos, né, que a gente também tem, não tão estruturados ainda, mas a gente fala desse tema, que a questão financeira ela interfere na estrutura, né, mental. Quando a gente não tem trabalho, quando a gente não tem renda, a gente não consegue pensar além. Então, a gente tem esse trabalho, né, em relação à questão financeira. E a questão familiar é muito importante se falar. Nos nossos estudos, em 2015 e agora também em 2021, nós percebemos que conflitos familiares, separações conjugais, esse processo ele está ligado a mais de 80% dos casos dos suicídios consumados. Então, todos os suicídios que a gente estudou, em cerca de 80% havia um conflito conjugal, uma separação recente, principalmente nos suicídios dos policiais masculinos. Esse foi um perfil que a gente traçou em 2015, ele se manteve relativamente estável em alguns momentos. E aí a gente tem o fator familiar. Por quê? Porque o fator familiar ele é um fator protetivo. No momento que eu não tenho essa proteção do seio da família, do cônjuge, da família como um todo, eu tiro ali a principal fator de proteção, que é o fator social. De eu me sentir pertencente a uma família, eu tenho até a quem buscar. Então, quando a família desagrega, ela deixa o outro muito mais vulnerável. Então, é um fator que a gente tem que estar atento também. José, nós temos 4 minutos e temos mais algumas imagens para apresentar, não é isso? Tá. Então, vamos passar aí para que a Major faça uma explanação rápida e aproveitar esse tempo para informar os nossos telespectadores. Passar lá?
prevenção ao suicídio. Já passou, a gente já falou, né? Pode passar rápido. Pode ir passando. Né? A questão do sensacionalismo, é dar foco excessivo a um caso específico de suicídio, está mostrando na mídia, né? Não dar essas explicações simplistas, como se o único fator fosse a causa do suicídio. A gente vem falando ao longo da nossa conversa que são vários fatores de vulnerabilidade e talvez, às vezes, tenha um gatilho. Então, às vezes, a gente acha que o gatilho é o fator principal ou o fator único, e não é. Então, a gente tem que estar atento a não tratar como se o suicídio fosse um evento. A questão do método, eu vinha falando sobre não detalhar o método. Muitas vezes, algumas reportagens, algumas veiculações detalham como aconteceu, onde a pessoa estava, que meio utilizou. Isso não é indicado, né? Só é indicado para que a gente estude. As cartas também da pessoa que se suicidou, muitas vezes a mídia, elas colocavam essa carta na mídia, em jornais, pelo WhatsApp ou na televisão, não é indicado, porque muitas vezes há um processo de identificação com aquilo que está ali. E ali não tem nada que ajude a prevenção, então a gente não indica, né? Muitas vezes também se usa muito a questão religiosa de dizer assim, que vai para o inferno, ou ter alguma questão religiosa voltada para a questão do suicídio, isso atrapalha também. Né? Muitas vezes a gente coloca uma carga maior naquela situação em relação à religiosidade, em relação a fazer esses vínculos. Então, a gente evitar tratar o fenômeno, tentar, muitas vezes a gente tem curiosidade. Né? Voltando a por que não se falar de suicídio, muitas vezes as pessoas querem saber daquele suicídio, são curiosas, como aconteceu, usou como, né? Estava onde, o que foi que motivou, então às vezes é curiosidade. Pura curiosidade. Pura curiosidade, então a gente não pode tratar o tema do suicídio como mera curiosidade pela morte, pela perda do outro, tratar de forma técnica, de forma profissional, querendo entender assim, o que é que levou esse sofrimento, o que é que a gente então, para a gente já estar nesse momento de encerrar, pensar um pouquinho, e nós, enquanto população, enquanto mídia, enquanto profissionais de segurança, qual é o nosso papel nessa prevenção? O que é que eu posso fazer para minimizar o sofrimento do outro? Então, a primeira coisa é a gente entender como legítimo o sofrimento. Muitas vezes fala assim, é besteira. Na polícia a gente usa assim, é macete. Né? É um termo que a gente usa na polícia. Eu vejo alguém sofrendo, isso é besteira. Então, eu desconsidero a dor do outro. Então, eu estou agravando o sofrimento. É considerado fraco, né? É considerado fraco. Esse aqui eu não quero trabalhar, porque esse aí, se separou, esse aqui está chorando, esse aqui foi no psicólogo, não é de confiança. Então, muitas vezes a gente, enquanto tropa, nós, enquanto pessoas, no dia a dia, a gente agrava o sofrimento do outro. A Polícia Civil, por exemplo, não tem um programa de saúde, prevenção à saúde mental, saúde física. Assim, o policial está lá... se não se cuidar, a instituição não cuida. Isso. A única política que a gente tem implantado através da Secretaria de Segurança é uma política nacional, da Secretaria Nacional de Segurança. Já há uns 10 anos para cá, são os núcleos de qualidade de vida, que é uma tentativa de, através dos núcleos de qualidade de vida, a gente começar a implantar essa visão institucional. Então, na Polícia Civil, a gente tem um núcleo, na perícia tem outro núcleo. São núcleos que é mais abrangente de qualidade de vida. Não tem profissionais da área psicológica, nem psiquiátrica, mas tem profissionais que estão tentando pensar sobre isso. Né? Então, é um passo que já foi dado. Né, começou nessa época aí, 2015 para cá, essa visão da Secretaria Nacional de Segurança de pensar no profissional de segurança e a gente pensar em fortalecer também esse acolhimento. Seria a indicação para nossas instituições. Major, nós temos agora 1 minuto para as suas considerações finais. Então, como eu estava falando em relação a nós, enquanto agente de prevenção, é essa mensagem que eu quero deixar. Cada um que está aí ouvindo, que está assistindo, né? A gente entender que cada um no seu nível de intervenção, a gente pode ser um agente de prevenção. Né? Então, no Setembro Amarelo, que muitas vezes a gente quer dar foco ao fenômeno, eu queria fechar a nossa conversa dando foco a nós, enquanto agente de prevenção, dentro da nossa residência, né, dentro do nosso trabalho, acolhendo o nosso colega de trabalho, permitindo que o sofrimento emocional tenha espaço para ser falado, abrindo essas rodas de conversa para falar sobre isso, para falar sobre depressão, para falar sobre separação conjugal, para que a gente entenda que o outro pode sofrer e que nós podemos sofrer. Né? Entender que nós, a gente falando com a nossa tropa, atrás dessa farda existe uma pessoa, né? Já que a gente trabalha fardado, então a farda não torna ninguém super-herói.
Então, quando a gente vê a nossa tropa, é como se botasse a farda, não vai mais adoecer. É o super-herói. E aí a gente reforça que todo mundo está suscetível a adoecer. E nós que estamos aqui podemos fazer esse papel de prevenção. Então, a prevenção não depende só do outro, a prevenção não depende do psiquiatra, a prevenção não é só feita pelo psicólogo, a prevenção é feita por cada um de nós. No momento que a gente consegue acolher, consegue ouvir e consegue até de dar um telefone. Se todo mundo souber o telefone do 188, já está fazendo prevenção. Né? Eu vou divulgar aqui, procura esse serviço. Então, a nossa luta institucional é para que a gente amplie os serviços, como o senhor falou bem, de forma do serviço público. A gente precisa ampliar esse serviço de assistência em todas as corporações. A Polícia Militar de Alagoas, ela está à disposição para divulgar e construir esses serviços também nas outras instituições, porque o nosso programa ele é um programa que tem sido usado de modelo nacional para ser implantado em todas as polícias. Então, a gente também se coloca à disposição para construir esses espaços dentro das outras instituições e que a gente possa, no nosso dia a dia, ser agentes de prevenção e salvar, porque todas as vidas importam. Então, agradeço o convite. Muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Os policiais agradecem esse esforço da senhora e de sua equipe. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será representado aqui mesmo no canal 525 da NET Claro e em nossas redes sociais. Até a próxima. Sobre ter todos os problemas do mundo pra si. É sempre saber que tem gente aqui precisando de ti. É sempre falar e poder expressar com sua própria voz. É sempre dançar em meio da chuva e alegrar todos nós. É poder se sentir mais bonito, com um sorriso estampado no rosto e se alegrar. Depois jogar fora os problemas e ver um verso de amor e caminho para se encantar. Não é sobre estar no fundo do poço e sentir que perdeu. É se levantar em meio às tormentas e ver que venceu. É ser forte e guerreiro e não se abalar com as situações. É ter sempre amigos contigo, vivendo em várias emoções. Você não precisa de tudo, basta ter fé e ser essência do mundo, se deixe levar. Por isso prefiro o sorriso e os presentes que a vida ainda vai te entregar. Não é sobre estar no setembro amarelo e lembrar depressão, e sim ajudar as pessoas com um sincero coração. Também não é estar em meio à doença e dizer não dá mais, porque quanto menos... O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota.